destino. Tem mais dúvidas que eu. Posso teimar com as minhas pernas, duvidar com os ombros. Para mim, sempre tem um pássaro que diz: pra quem anda o mundo, nunca foi redondo. Quando às vezes o mar soluça tristemente, a praia abre-lhe os braços e deixa-o a gemer. Embala-o com amor doce, levemente, e canta-lhe cantigas Para adormecer. O destino quis que a gente se achasse no mesmo estrofe, na mesma frase, no mesmo verso e na mesma frase. É maior ser um Deus que diz apenas com a vida o que o homem com a voz. Maior ainda é ser como o destino, que tem o silêncio por seu hino e cuja face nunca se mostrou. O barco que o capitão Nino Mo batizou com o nome da primeira mulher, Filipa, entrava no pequeno cais do porto de Agrigento, na Sicília, Itália, bem na hora do pôr do sol, que no Mediterrâneo parece fazer tremer a imensa extensão de água como num delírio de cores. Os vidros das casas coloridas lançavam raios, resplandecentes como o sol. O único contraste era a sombra do antigo castelo à beira-mar. Ao virar, para entrar no caminho entre os dois canais, a tripulação de Filipa percebera que todo o cais, do castelo até a branca torrezinha do farol, estava cheio de gente, que gritava e agitava no ar lenços e bonés. Nem o capitão Nino Mo, nem ninguém da tripulação poderia supor que toda aquela gente estivesse ali só para a chegada da Filipa. Embora os gritos e aquele contínuo e furioso agitar de lenços e bonés parecesse dirigir-se exatamente a eles. Filipa! 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 Por prudência, o capitão deu ordens para que se desatasse logo a vela, enquanto esperavam a barca que ia rebocar Filipa até o ancoradouro do porto. Diante deles, eis, com fortes remadas, a barca que ia rebocá-los, seguida de muitos outros botes pretos que por pouco não afundavam, pois eram demasiadas as pessoas que neles haviam subido e que de pé gritavam e agitavam os braços desordenadamente. Filipa! 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 Então era mesmo para eles. Tanta gente, toda aquela efervescência. Por quê? Talvez uma falsa notícia de naufrágio? E a tripulação debruçava-se sobre a proa, curiosa e ansiosa para saber a razão daqueles gritos. Mas claramente, só se ouvia o nome da embarcação. Filipa! Capitão Nino mantinha-se à parte, o único a não mostrar curiosidade, com um boné de pele enterrado até os olhos, dos quais o isqueiro estava sempre fechado. Quando abria, era estrábico. De repente, gritou ao marinheiro que fosse a popa tocar a sineta. Navegar a vida inteira, profundamente absorvido pelo infinito poder de Deus, do qual deveria ser respeitado em qualquer situação, mas não podia suportar a gritaria dos homens.
fez o sinal da cruz e estava a ponto de iniciar a prece de agradecimento, quando a tripulação lançou-se sobre ele com expressões de furor, risos e gritos de malucos. Capitão Nino! A Dona Filipa! A sua amor! A Dona Filipa! A sua amor! O capitão permaneceu a princípio perdido e olhou, assustado nos olhos das pessoas, de uma maneira de acreditar que podia aceitar aquela notícia sem enlouquecer. Ele passava, dando mais violenta angústia à alegria. Que stanno dicendo? Que stanno dicendo? Com os braços erguidos, lançou-se à proa, em direção àqueles que estavam nos botes. Mas eles o acolheram com um turbilhão de gritos. O capitão recuou. Virou-se para a tripulação, como se quisesse pedir socorro. Evviva! E como evviva? È tornata? Da dove? E quando? E quando o capitão já não tinha mais palavras, ele indicou que puxassem a corda. E quando a corda estava chegando no reboque, ele gritou: "Tenere!" Pediu para que segurasse. Então ele pulou, agarrou a corda, pulou sobre o barco, lançou e foi descendo, 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 até se lançar sobre os botes de reboque que os esperavam, com os braços esticados. A tripulação Filipa ficou ansiosa, meio perdida, meio triste, porque via se afastar o barco do capitão. Ah, mas a tripulação endemoniada não queria perder o espetáculo. Começou a gritar para os homens dos botes, para que eles puxassem a corda e os rebocassem pelo menos até o cálice. Eles nem sequer olharam para trás e continuaram vigorosamente atrás da barca a reboque, em meio àquela confusão, até que levaram o capitão Nino até o cais para informar então daquela milagrosa volta da mulher ressuscitada que havia 3 anos, ao dirigir-se para Tunis, para visitar a mãe moribunda. Ela fora considerada morta no naufrágio do vapor junto com os outros passageiros. E pelo contrário, não, ela não tinha morrido. Ela ficara 1 dia e 1 noite no meio da água, agarrada numa tábua. E depois ela foi salva por um navio russo que se dirigia para a América. Mas, enlouquecida pelo trauma, ficara na América 2 anos e 8 meses. Louca, Louca. completamente louca, no manicômio, mas depois, curada, e com a ajuda do consulado, chegar à cidade havia 3 dias. Diante dessas notícias que vinham de todos os lados, o capitão Nino, ele batia constantemente os olhinhos em cima daquele que era estrábico. Seu rosto todo tremia, convulso, como que picado por alfinetes. 2 esposas, Eizinê, que alegria! Ah! Esse grito o tirou do atordoamento e olhou com desprezo pelos homens e mulheres, vermezinhos da terra, que ele sempre via desaparecer como se nada fosse, tão logo se afastava um pouco da costa, na imensidão do mar e do céu. Lá estavam eles, uma multidão que gozava o espetáculo de um homem que vinha encontrar em terra 2 mulheres. O embaraço era ainda mais dolorido para o capitão, porque aquelas 2 esposas eram irmãs, inseparáveis, quase como mãe e filha entre si, tendo sempre a mais velha, Filipa, sido como uma mãe para Rosa, que ele, ao casar, precisara também acolher como uma filha em casa. Até que, com o desaparecimento de Filipa, teve que continuar a viver com ela. E considerando que nenhuma outra mulher seria a melhor mãe para o pequerrucho que a outra deixara ainda nas fraldas, casara-se com Rosa honestamente. E agora?
E agora? E agora? A Filipa encontrou a Rosa casada com ele grávida. Grávida de 4 meses. É engraçado, né? Um homem, assim, entre 2 mulheres, entre 2 irmãs, entre 2 mães. Lá estão elas. Lá estão elas no cais. Ecco, Filipa. Eccola. Viva! A Filipa acenou para ele com um braço para lhe dar coragem e com o outro apertou Rosa contra o peito. A pobre grávida estava trêmula ao ouvir aquela gritaria e aplausos daquela multidão que esperava. Ela chorava e se consumia de dor e vergonha. O capitão teve vontade de pular do bote e ir para a embarcação e voltar embora. Nunca mais voltar. Mas ele percebeu que ele não podia se revoltar diante daquela violência do acaso. Logo depois, ele estava nos braços, sobre o peito da mulher morta, que era um mulherão ossudo, de rosto moreno e forte. E assim que ela o libertou, empurrou para a Rosa, que abria os 2 lagos de lágrimas que eram seus olhos claros. E ele, de tanta vergonha e desespero, pegou o menino nos braços, pôs-se a andar e gritou: "Andiamo a casa! Andiamo!" As 2 mulheres o seguiram e todo o povo pôs-se a andar, atrás, na frente, ao redor, num grande alarido. Filipa abraçava a irmã e a protegia dos gracejos e comentários da multidão. O Senhor é meu pastor E nada nos faltará. chora e louva o coração. Triste aqui é sua canção. Não chore, bobona. O pranto lhe faz mal. Vamos em frente. Coragem. Por que você está chorando? Se Deus quis assim. Vamos, há remédio para tudo. Deus nos ajudará. E dizia o mesmo para a multidão e acrescentava: não tenham medo, nem escândalo, nem guerra, nem inveja, nem ciúme. Seja o que Deus quiser. Somos gente de Deus. Assim que eles chegaram no castelo, no velho castelo, parte da multidão já tinha se dispersado, mas a maioria, adivinha, estavam lá, esperando para ver o que aqueles 3 iam decidir. Opa, calma. Essa aqui não é uma situação para ser resolvida assim em 2 minutos, né? Bom, nem o capitão, nem a mulher grávida tiveram fôlego para rebater aquela multidão pavorosa, assim. Não tiveram fôlego nenhum. Mas Filipa foi até a porta e gritou: Meus senhores, então, que desejam? Já viram? Riram? Que mais? Deixe-nos agora cuidar da nossa vida. Não possuem uma casa? Agredidas dessa forma, as pessoas se retiraram. Mas não muito longe. Ficaram ali, ó, espiando, escondidas. A curiosidade era ainda maior, porque a honestidade, o escrúpulo e o temor de Deus do capitão e daquelas 2 irmãs eram bem conhecidos de todos. E eles o provaram, deixando aberta durante toda a noite a porta da sua casinha. E aqueles que estavam espiando na sombra puderam ver, primeiramente, os 3, sentados à mesa com o menino jantando. Depois, as 2 mulheres, ajoelhadas no chão, inclinadas sobre as cadeiras, o capitão Nino sentado, com a cabeça apoiada na mesa, ocupados em recitar o terço. E, finalmente, o menino sozinho, filho da primeira mulher, deitado na cama de casal, ao fundo do quarto, e a segunda mulher, grávida, sentada ao pé da cama, vestida,
com os olhos fechados e a cabeça recostada no colchão. Os outros dois, Filipa e o capitão, conversavam em voz baixa pacatamente nas duas extremidades da mesa, até irem sentar-se à porta, continuando a conversa num murmúrio, em voz baixa. No dia seguinte, o capitão Nino e a dona Filipa, sem dar explicações a ninguém, foram procurar um quartinho para alugar. Encontraram, quase no final da cidade, na rua que dá ao cemitério. Mandaram que levasse para lá uma cama, uma mesinha, 2 cadeiras, e assim que a noite caiu, para lá acompanharam Rosa e o menino, e juntos voltaram para casa. Levantou-se então um coro de comiserações a respeito daquela pobre tão sacrificada. Já se barbaridade. Mas dona é confusa, não é? Na rua sozinha, grávida, tem 2 mulheres, tem 2 mulheres? Não, eu sei, a lei existe. Não, que nem é essa? É porque Que nem é essa? Não é uma mulher grávida? É uma mulher? Lei bárbara essa. Sabia que a lei exige isso? a lei é o quê? Mas essa lei é bárbara, porque nós estamos Olha, essa mulher assim sozinha, grávida no meio da rua, tá certo? Isso, coitada. Que culpa que ela tinha? Não tinha culpa de nada, não é verdade? Mamma mia, não é? O que você acha, hein? Pode que vai fazer? Ai, eu não sei. O que vocês acham? Olha, ela tem um cara que está acompanhando ali de diversão, o que você acha? Não conta pra gente. Deixa eu... Ai, meu Deus, é Deus! É Deus, é Deus. Ai, por Deus, olha, só por Deus mesmo, viu? Pelo amor de Deus, fazer isso com as pessoas. Vou ficar aqui um pouquinho. Mas também É vou por te Deus, acompanhar. né? Coitadinho, você também vai Vou ficar? ficar aqui, porque é uma Você quer verdade contar? essa história. Olha, Pelo amor de eu Deus! tô revoltada mesmo com isso. É injusto. É muito injusto. É injusto. E a multidão, revoltada, foi cobrar satisfações do capitão Nino, que já se preparava para a próxima viagem. Lasciatemi! Il problema è mio! Nem quis dar mais satisfações àqueles a quem ele chamava chefes, os lojistas, corretores, comerciantes. Só que com esses ele foi menos intratado. E cada um com a sua consciência, signore, cose di famiglia, ninguém tem nada a ver com isso. Solo Dio e basta. Quando o capitão se ausentava, as 2 irmãs voltavam para casa juntas. E amorosas e bondosas, se ocupavam dos afazeres domésticos e do menino. Aos vizinhos e aos curiosos que as interrogavam, como única resposta, elas abriam os braços, olhavam para o céu e com um sorriso triste respondiam: Como Deus quiser, comadre. como Deus quiser, compadre. No dia que a embarcação voltou, as 2 juntas, o menino pela mão, foram até o cais. Dessa vez, só acompanharam alguns poucos curiosos. O capitão Nino, saltando em terra, deu a mão a uma, a outra, inclinou-se para beijar o menino, pegou-o nos braços e pôs-se a caminho, como da outra vez, seguido pelas 2 mulheres. Porém, dessa vez, quando chegaram diante da porta, foi a 2ª mulher, Rosa, que ficou com o capitão na casa, enquanto Filipa, com o menino, foi calmamente no quartinho alugado na rua do cemitério. A cidade, que antes se compadecera com o sacrifício da primeira mulher, ao ver agora que não tinha sacrifício para nenhuma das 2, indignou-se, irritou-se violentamente com a pacata e simples sensatez daquela solução. E muitos bradaram. Opa! Que era o quê? Escândalo! Nossa, a irritação e a indignação surgiu porque todos tiveram que reconhecer que ninguém tinha culpa nesse caso. Então não podia se sacrificar nenhuma nem outra esposa. De maneira que a solução tomada era a melhor possível. Essa era a melhor solução que eles podiam tomar. E justamente por isso, irritou
paz, a harmonia, a união daquelas duas irmãs devotas que, sem sombra de inveja e nem ciúmes, seguiam. Compreendiam que Rosa não podia ter ciúme da outra, a quem tudo devia. A quem, sem querer, é verdade, tomara o marido. No máximo, Filipa podia ter ciúme. Mas não, compreendiam que nem Filipa podia ter ciúme. Que sabia que Rosa agira sem fraude, não tinha culpa. Que agora, e além disso, para aquelas duas, havia a santidade do casamento inviolável, a devoção pelo homem que trabalhava, pelo pai. Ele estava sempre viajando, desembarcava por apenas 2 ou 3 dias por mês. Se Deus permitira que uma delas voltasse, se Deus assim o desejara, uma de cada vez, em paz e sem inveja, se ocupava do seu homem cansado que voltava do mar. Todas boas razões, né? E por isso mesmo, por serem boas razões, e honestas e tranquilas, justamente por isso me irritaram, por serem boas, honestas e tranquilas. Mas o capitão foi chamado pelo juiz para ser censurado, que bigamia não é permitido por lei. Mas o capitão disse que no seu caso não podia se falar em bigamia, porque a primeira esposa ainda constava nos registros como morta, de maneira que, diante da lei, ele só tinha uma esposa, a segunda. Senhor juiz, além da lei do homo, há a lei de Dio, a que sempre me ativo e obediente. A atrapalhada mesmo começou na sala do cartório do registro civil, onde a partir de então, pontual, a cada 5 meses, o capitão Nino foi declarar o nascimento de um filho. E questo della morta, e questo é della viva. Da primeira vez, ao registrar o filho de Rosa, quando da chegada de Filipa, tudo correu bem e a criança pôde ser regularmente registrada como legítima. Mas como registrar o segundo de Filipa, que ainda constava nos autos como morto? Bom, ou seria ilegítimo o primeiro, filho do casamento com Rosa, ou o segundo de Filipa, a morta. Não tinha meio termo. Capitão Nino foi-se a coçar a cabeça. E depois disso o oficial do registro civil. E signore, scusi, não poderia se lançar como legítimo, como se fosse della seconda moglie, Rosa? Como? Da segunda, se há 5 meses... Ha ragione. Então, e como se pode remediar? Tenha decência, o senhor. Quem você está pensando que é? Um sultão? Um bachá? Um príncipe turco? Ah, pelo amor de Deus, tenha decência e não venha aqui atrapalhar o meu trabalho. Io? E che cosa posso fare io, se Dio permette così? Ao ouvir nomear Deus, o oficial virou bicho. Deus, tudo é Deus. Alguém morre? É Deus. Ah, não morre. É Deus também. Ah, nasce um filho. É Deus. Tem 2 mulheres. É Deus. E tá na boca do povo. O senhor tenha decência e vá, porque água que o carregue. Porque o senhor traga aqui um filho a cada 9 meses. Por lei que eu os registro legítimos, um depois do outro. O capitão ouviu impassível aquele acesso de fúria do oficial e disse: não depende da me. Io ho fatto mia obbligazione, o senhor fatto como crede. Bacio le mani. E voltou, pontual, a cada 5 meses, para fazer a sua obrigação, certíssimo de que Deus assim o ordenou. Lá está Filipa toda prosa. Junto à rosa tão formosa.
que Fifi ia perguntar? Era bem o que eu ia dizer. Mas, filhas de Deus como somos, Não vamos contrariar. porque se Deus quis que a morta voltasse, Com as duas, ele vai ficar.